Vamos iniciar hoje a live sobre os principais recursos das versões 2022 e 2023. Sou a Fabiana, faço parte da equipe de COBOL da Interon. E hoje vamos falar, então, sobre os principais recursos e o final do EOLife dessas duas versões em destaque. Veremos os principais recursos das versões, os pontos de atenção e quando iniciou o final de suporte a essas versões. A primeira versão será o SCOBOL 2022. Então, a partir da versão 2022 R1, essa versão ela foi certificada para o Java 17. Então, ela começou a ter suporte à versão mínima do Java 1.8, 11 e 17. Então, a partir daí, ele teve o LTS 17, garantindo o ciclo de vida e manutenção a longo prazo das aplicações críticas. Nessa versão também foi atualizado o Eclipse da IDE. Então, ele foi para a versão 4.1, trazendo algumas melhorias em relação à performance e designers e visuais e ferramentas de navegação mais aprimorada dentro da IDE. Foram acrescentados novas rotinas cDollar.config, que possibilita a configuração, né, e a inclusão de arquivos dentro do configurador do SCOBOL Properties. Então, é possível tanto resetar as informações desse configurador existente, quanto acrescentar uma biblioteca dentro da rotina existente. Além disso, houve o suporte da rotina wGetC, onde ela é uma compatibilidade com a COCOBOL, onde ela permite a interceptação das teclas durante a execução do programa. Dentro do Web Client, nessa versão 2021 R1, houve então a inclusão do Cluster Server e do Session Pool dentro do Web Client, possibilitando então a escalabilidade, fazer uma escala massiva entre essas portas e essas sessões. Então, dessa forma, tendo mais performance na execução do Web Client. No Web Client ainda houve melhoria no console de administração. A interface web ela foi refeita e teve proporcionando mais facilidade para encontrar as configurações e colocando alguns parâmetros adicionais de monitoramento das sessões ativas. Dentro dessa versão também foi foi criado um instalador separado para o WebC. Tá? Então, anteriormente nas versões, esse instalador ele estava junto com o SDK. Aí, a partir da versão 22, o WebC ele tem um instalador diferenciado, separado. Na 22 R2 foi acrescentado a diretiva de otimização -ZMF. Tá? Essa diretiva ela é utilizada para compilação de programas que são executados em modo batch, e utilizando essa diretiva, ele tem uma performance superior a 80% na concorrência durante a execução. Tá? Então, essa diretiva ela é dedicada para programas que são executados no modo background, né, no modo batch, onde você não tem telas, não tem interação, não tem nenhuma interferência a nível de usuário. Então, elas são utilizadas categorizadas para esse tipo de programas. Dessa versão também foi acrescentado um pré-processador integrado. Então, é possível utilizar um pré-processador que no momento da compilação, esse pré-processador ele é acionado e dessa forma é possível, de uma forma automatizada,
ou incluir códigos dentro do fonte existente, ou alterar esse código existente em tempo de compilação. Então, dessa forma, é possível aí automatizar e acrescentar ou recursos novos ou fazer melhorias dentro do código-fonte sem necessidade de reescrita, tá? Somente no momento da compilação. A nível de suporte de interface gráfica, foi acrescentado ali a compatibilidade com monitores de alta resolução. Tá? Então, as aplicações executadas através do Iscobol, elas são compatíveis com os monitores 4K. Então, a partir dessa versão, a nitidez é garantida com a 22R2, a partir dela. Além disso, foi acrescentado suporte à sintaxe WIT em SQL, facilitando a escrita de queries mais complexas e deixando assim elas mais legíveis legível para entendimento. Acrescentado também as instruções JSON parse e JSON generate. Tá? Então, isso é uma compatibilidade com o COBOL IBM, que possuíam essas duas sintaxes para realizar a geração e a validação de códigos JSON. Então, essa sintaxe, a partir dessa versão, ela também é compatível. O caractere ponto e vírgula também ele se torna um separador universal, simplificando então o compartilhamento de códigos, principalmente do Scobol Properties, entre sistemas operacionais Windows e Linux. Então, por exemplo, até a versão anterior, no Linux, obrigatoriamente era necessário utilizar somente 2 pontos. E dentro do Windows, era aceito o ponto e vírgula, e também o /n. Nessa versão, o ponto e vírgula é comum e padrão tanto para o ambiente Windows tanto quanto para o ambiente Linux. Então, isso também é um facilitador. Eu vou apenas demonstrar aqui a execução dos programas, né, do que houve e alguns outros recursos que foram acrescentados a partir da versão 2022. Então, na 22R1, o comando cdollar_config, tá? Então, aqui é possível acrescentar novas variáveis dentro desse configurador e também acrescentar um copy, uma biblioteca no configurador já existente. Então, isso significa que o desenvolvedor ele pode ter ali um configurador padrão dentro da execução, e antes de iniciar a execução do programa, é possível, então, ou resetar as configurações que foram ativas, né, que foram executadas durante a execução do menu principal, ou acrescentar um configurador, um copy, né, um código ao configurador já existente utilizado para carregar a aplicação. Dentro dessa versão, o menu hambúrguer, ele foi acrescido também para utilizar o Layout Manager e o resize da janela, que até a versão anterior, ele não acompanhava esse resize. Tá? Então, nessa versão, quando a janela é expandida, ele também agora acompanha o aumento dessas informações da janela. O controle entre field recebeu uma propriedade adicional na 22, que é o tamanho das margens dentro da entre field. Então, notem que aqui ó, existe uma margem para iniciar a escrita dentro da entre field de 10 pixels. Então, se olharmos por exemplo, essa entre field, que não tem a margem, ela é iniciada bem rente ao controle. Dentro dessa propriedade que tem o pixel, que foi acrescentada na 22R1, ele tem uma margem para iniciar, dando um espaço de 10 pixels dentro do controle. Dentro dessa versão, também foi aprimorado a questão de carregar
símbolos dentro das imagens, tá? Então, por exemplo, dentro de uma entry field é possível acrescentar uma imagem utilizando essa nova sintaxe do $, bitmap. E essa sintaxe, ela captura essa informação de uma fonte que contenha símbolos e que podem estar contidas dentro do ambiente de desenvolvimento. Então, aqui, ó, em cima, a gente está usando o $, bitmap comum, utilizando um strip, né? Onde a gente tem várias imagens com tamanho 16, e aqui embaixo, na Entry Field, está sendo utilizado uma imagem que foi capturada de uma fonte que contém esses símbolos. Então, veja aqui a diferença. Também é possível alterar essas fontes e cores dentro desses controles. E na versão 22R2, tanto os controles checkbox quanto rádio button, é possível capturar as informações que foram selecionadas dentro de uma variável alfanumérica. Até as versões anteriores, essas variáveis elas eram numéricas. Então, por exemplo, no caso do rádio button, essa variável value, ela iria retornar qual que era o item selecionado. Então, por exemplo, dentro dessa área aqui, iria retornar 1, 2 ou 3. A partir da 22R2, ele irá retornar aqui o que está escrito. Então, por exemplo, o nome o título do rádio button. Então, red, blue ou green. Tá? Então, isso ficou bem interessante também para compatibilidade e compatibilização do que é retornado dentro do fonte, do código. E o mesmo vale para o checkbox. Então, tanto o rádio quanto o checkbox é possível retornar o valor selecionado dentro de uma variável alfanumérica. Tá? Dentro da 22R2 também foi habilitado, dentro do list box, que até então antes era somente para o grid, a possibilidade do Ctrl F dentro do list box para fazer busca. Então, assim como no grid, se o usuário pressionar, não é uma propriedade que seja necessário alterar dentro do controle, ela é nativa. Então, quando você tiver um controle list box e pressionar o Ctrl F, ele vai ele vai habilitar a possibilidade do campo de busca dentro desse list. Então, ele vai carregar ele vai mostrar, né, ou buscar as informações do list box que já está carregado. E no push button, na versão na 22, quando o mouse passa em cima de um push button, é possível mudar ou a borda desse controle, e a cor do controle flat, quando o botão tem a propriedade flat. Então, ao passar o mouse, então é possível mudar essa cor e a borda também para esse botão. E nessa versão, o list box também recebeu a opção de exportação no formato XLS. Essa característica antes continha somente dentro do grid. Então, somente o grid tinha a opção de exportar o conteúdo, né, do controle para um formato XLS, um formato Excel, né, mais popular. E aí, a partir da versão 22, o listbox também. Então, o conteúdo que está dentro de um controle listbox também é possível executar o export para uma planilha Excel, que até em versões anteriores, esse controle era somente para o grid. Ok. Então, vamos ver agora as configurações para a versão 2023.
Na 2023 R1, foi acrescentado uma extensão para o Visual Studio, o VS Code. Então, é possível utilizar o VS Code para poder compilar, executar e até mesmo debugar os códigos fonte COBOL. Tá? Então, o VS Code agora é mais uma opção de desenvolvimento. Então, para quem está mais habituado com o VS Code ou não tem tanta familiaridade com o Eclipse, né? Não se adapta ao Eclipse, tem agora a opção do VS Code para poder compilar, executar e debugar os fontes SCOBOL. A sintaxe ON também foi acrescentado para contadores, né, dentro da lógica, para fazer uma continuação de looping. Houve uma compatibilidade aprimorada para as opções do DataBridge, né, em relação ao DB2 e o Oracle. Então, isso daí é para emular melhor, né, o comportamento da IBM, como compatibilização. Dentro do Web Client, foi acrescentado um novo recurso, que é o Web Client Test Tool, que é muito interessante, onde dentro do ambiente do Web Client é possível gravar a reprodução de testes e depois você pode executá-los quando melhor precisar. Então, dessa forma, utilizando o Selenium Grid, é possível executar uma automação desses testes. Então, dessa forma, fica uma forma mais automatizada de executar os testes das aplicações. Então, por exemplo, funções da aplicação, como incluir um registro, validar as funções de cada controle, de cada função que tem na tela. Então, todas essas informações e essa sequência é gravada e depois você pode pedir para que ela seja executada novamente. Então, a cada alteração de fonte ou a cada atualização de versão, é possível executar o Web Client Test Tool para validar essas gravações que foram feitas. Além disso, foi alterado, né, a interface da web para utilizar com o Cetri, né, para clicar e arrastar. Dentro do suporte a SQL, foi acrescentado também as funções de blob e celob. Acrescentado também, dentro do Application Server, a função TurboRun. Então, TurboRun é uma configuração do Application Server, onde ele vai ser uma porta que vai ficar dedicada somente a processos batches, tá? Então, isso daí é para deixar a performance, né, a execução muito mais rápida. Então, por exemplo, a junção daquela diretiva de compilação que nós falamos um pouquinho atrás, que é a ZMF, mais uma porta dedicada somente a processos batches, a performance sobe consideravelmente, tá? Lembrando que esses processos batch são aqueles processos que não há interação e não há tela, tá? Então, dessa forma, a performance foi aumentada para utilizar estes recursos. Dentro da IDE, na 23R2, foi acrescentado a possibilidade de definir um Java específico por projeto, tá? Então, dessa forma, facilitou a questão a gestão de dependências de versões legadas. Então, por exemplo, dentro da mesma workspace, você pode ter vários projetos, tanto com versões de Javas diferentes para avaliação, né? Quanto também com versões do SCOBOL. Então, anteriormente, até a versão 23, era possível somente indicar um compilador diferente para cada projeto. A partir da 23R2, é possível tanto indicar um compilador diferente do SCOBOL, quanto indicar também um Java diferente para cada projeto. Então, dentro da mesma workspace, é possível ter projetos com versões do Java e SCOBOL distintas entre si.
Foi acrescentado a versão, uma função, né, que é o $compile_info. Essa função, ela vai retornar para o aplicativo, para o seu programa, quais foram as diretivas de compilação utilizadas para compilar a classe em execução. Então, isso é muito interessante, por exemplo, para saber se a classe que você está executando está com debug ou não, quais foram as diretivas que foram utilizadas, de repente, para validar qual foi o "-sp", né, os diretórios utilizados de copies, né, para compilar aquela classe. Então, essas informações são retornáveis dentro da aplicação também. Na 23 também teve a inclusão do suporte ao clicar e arrastar, né, ao drag and drop, dentro de um grid, de um preview e do list box. Então, é possível clicar e arrastar informações desses controles. Então, por exemplo, é possível selecionar o item e arrastar ele para um outro controle, ou mesmo simplesmente capturar o que o usuário clicou e arrastou, clicar essa informação feita pelo usuário. No grid, foi acrescentado o load on demand, onde o grid ele vai ser carregado a partir do momento que o usuário acessa a barra de o botão de rolagem do mouse. Tá? Então, dessa forma, ele reduz o tempo de resposta para carregar nas linhas. Então, essas linhas elas não vão ser carregadas no momento da execução daquele controle, do display daquele controle. Ela só será carregada cada vez que o usuário acionar, né, a barra de rolagem o botão de rolagem do mouse. Então, dessa forma, você tem ali uma carga mais dinâmica dessas linhas, dessas informações. Dentro do grid ainda, a propriedade Cell Security dentro das células, para proteger as senhas dentro dos grids. E novos tipos de filtro também foram acrescentados para ter uma busca mais rápida dentro dos controles. Então, deixa eu só aqui executar as informações. Então, dentro da 23R1, além daquelas informações ditas, foi acrescentado também uma rotina $string convert. Essa rotina também foi utilizada para converter o conteúdo, né, de uma string para um novo formato. Então, por exemplo, a leitura de um UTF-8 para converter para um formato do Windows 1250, 1251. Então, também essa rotina foi acrescentada para facilitar esse tipo de conversão. A propriedade MassUpdate, antes encontrada somente em controles gráficos, como, por exemplo, grid, listbox, ela também foi acrescentada para a janela. Tá? Então, dentro da janela, quando é adicionado controles, então você consegue definir o MassUpdate para a janela inteira. Então, automaticamente, todos os controles contidos dentro dessa janela, elas vão estar abaixo dessa característica do MassUpdate. Que isso impede, por exemplo, quando executa um modify de uma massa de informação, não ter aquele piscar na janela, né? Então, isso aqui também foi bem interessante, principalmente para quem tem muita informação dentro da janela. Dentro do Preview também foi acrescentada a possibilidade de imagens a cada item acrescentado dentro do Preview. Tá? Então, agora é possível para item, né, associar uma imagem. Esse exemplo aqui, por exemplo, eles estão utilizando o $,
load symbol. Então, vejam que é uma imagem resgatada de um fonte que contém symbol. Então, ele fica bem padronizado, né? E bem sucinto. Na 23, o drag and drop. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grid e do lado eu tenho um list box. Então, são esses dois controles que possuem esse evento, né, do clicar e arrastar. Então, o usuário pode clicar no item e arrastar para o outro. Dentro do entry field isso não é possível, tá? Então ele mostra essas informações. Então ele só pode entre o grid e o list box que tem esse recurso. E ir acrescentando, tá? E daqui, por exemplo, acrescentar para o lixo. Então você pode selecionar vários itens e depois colocar na lixeira. Tá? Então isso aqui também visualmente ficou bem interessante. Muitos usuários gostaram. E aqui o grid por demanda. Então, notem que aqui é o tamanho, né? Então, por exemplo, cada vez que o usuário selecionar o botão do mouse, né, de rolagem, quantas linhas ele irá acrescentar, tá? Então, automaticamente ele vai fazendo essa interação. E também é possível ir acrescentando. Então, notem aqui que 400 linhas eu vou adicionando de forma dentro do código ou quando o usuário atingir essas 500 linhas, ele vai adicionando mais 100. Tá? Então, isso é interessante para quando você tem ali uma informação, uma quantidade muito grande para o usuário visualizar e muitas vezes o usuário encontra essa informação na primeira paginação, na primeira 10 linhas. E aqui, a última opção, né, que são os tipos de filtros que foram acrescentados a partir da 23. Então, você pode definir qual que é a coluna que você quer buscar e ali filtrar dentro do controle. Antes, essas propriedades, e agora capturar também. Isso é interessante para que o usuário já tenha essa informação. Aqui eu coloquei álbum e não tem nada. É dentro do título que ele consegue encontrar alguma coisa. Então, quando o usuário pressionar Ctrl F, essa informação já vai estar definida. E também é interessante quando o usuário aplicou um filtro dentro do controle e depois ele aplica um segundo filtro para uma segunda busca. Então, o programa também ele consegue capturar se dentro do grid foi aplicado algum filtro e se é necessário, por exemplo, resetar esse filtro para que faça uma nova busca ou limitar as informações que o usuário possa visualizar dentro do controle. Então, isso daqui também foi muito bem-vindo. Notas importantes dessas versões. Lembrando que o intuito dessa live é mostrar os principais recursos que aconteceu dentro de cada versão e entender quais são os pontos importantes que ocorreram. E, por exemplo, se você está utilizando alguma dessas versões, o que você pode encontrar ali de diferente de uma migração de uma versão anterior para uma atual, né? O que aconteceu até a versão ativa, né? Que é a 2026. Vamos lá, na 22 R1, com a ação de compilação no CM, a conversão os campos comp1 e comp2, eles são convertidos para float e double. Tá? Então, esse tipo de conversão ele acontece se você utiliza ali a diretiva de compilação -cm. Lembrando que até a versão 2021, se você utilizava o CM, essa conversão não acontecia.
A partir da versão 22, ela começa a ocorrer. A rotina foi acrescentada, né, por conta daquele recurso do $, bitmap de capturar os símbolos dentro dos fontes. Foi acrescentado, então, um parâmetro, né, que é o bitmap LSF data. Então, esse novo parâmetro ele foi acrescentado dentro da biblioteca isgui.def. Então, se você tinha um programa que não fazia uso, mas você quer utilizar, é necessário, então, recompilar a partir dessa versão para poder ter acesso a esse novo recurso. Então, antes não tinha essa biblioteca, esse parâmetro, então, para utilizá-lo, é necessário, então, acessar a nova biblioteca, né, que foi alterada, e recompilar o programa para que essa biblioteca enxergue, para que seu programa enxergue esse parâmetro. Na 23, quando a gente compila um programa, somente com o ISCC e o nome do... algumas chaves de compilação padrão. Por exemplo, se você não compilar com nada, se você... as informações... iríamos ver que tinha somente e a menos CGH. A partir da 20, sentado menos B e o menos OE. Então, quando você não compila com nada, as diretivas já são tidas como padrão. Do compilador menos M1, quando você utiliza a opção menos CP. Automaticamente, a opção o compilador vai agregar, né, a opção menos M1 dentro da compilação também, tá? Qualquer uma dessas opções são padrões, é tirá-las utilizando essa diretiva de compilação menos NO menos a diretiva que você não quer. Então, por exemplo, eu não quero utilizar a diretiva padrão menos B. Então, seria necessário colocar na linha de comando menos NO menos B. Então, dessa forma, o fonte será compilado sem essa diretiva padrão. A diretiva de execução, né, que está contida dentro do Escobar.properties, que é o JDBC autocommit, até a versão 23, o default era true. Nessa versão, ela foi alterada para false. Então, quem faz uso, né, de sintaxe do exec SQL, e aí tinha no fonte, cada sintaxe SQL executada dentro do fonte, automaticamente o autocommit de forma automática. Cada sintaxe, o autocommit era executado. A partir da 23, essa variável ela foi definida como false. Então, quem faz uso e tinha esse comportamento, a partir dessa versão, tem que alterar ele para true. As rotinas de DBI, né, que é do Data Bridge para SQL, elas utilizam agora a Primary Key, ao invés de utilizar o Unique Index na hora de mapear as chaves geradas dentro dos registros do arquivo. Então, isso também foi uma alteração que aconteceu a partir da 23. Essas versões, o final de vida dessas versões, a 22, ela finalizou o suporte, né, e qualquer correção de bug em março de 2025, e a versão 2023 ocorreu agora em março de 2026, tá? Então, essas versões, qualquer bug, qualquer melhorias, elas não ocorrem mais desde essas datas nessas duas versões. Então, por isso é importante a atualização da versão do seu runtime, porque caso encontre alguma alteração de comportamento ou queira alguma
melhoria dentro do compilador ou do runtime, essas melhorias e correções elas não serão feitas mais nessas versões. Elas irão ocorrer na versão corrente, que atualmente é a versão 26R1. Tá? Então, se hoje existe alguém com essas duas versões, elas não estão mais recebendo nem correções e nem melhorias. Tá? Então, é importante que haja atualização tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte do cliente para poder ter, né, acesso às correções que já aconteceram dentro dessas versões, né, mudanças de comportamento, e também quanto a melhorias que ocorreram nas versões atuais. Vou deixar aqui na tela o próximo calendário das lives, né, que são as características da versão da 2024, no dia 20 do 5, e no dia 27 do 5, as características da versão 2025. Tá? Então, espero vocês na próxima live. Muito obrigada.